Bora! Vai! Olá, pessoal. Bem-vindos ao Natação Extrema. Eu sou Samir Barel e do meu lado, Vanderlei Santos. Esse é o seu podcast semanal para falar tudo sobre o mundo da natação. E esse é um programa patrocinado pelo Mania de Castanha. Samir, conhece Mania de Castanha? Conheço. Agora que eu viajo mais ainda. Estávamos conversando aqui agora. Dos 1.000 produtos que tem, eu acho que eu já consumi uns 500, mais ou menos. Mais de 1.000 produtos. É isso aí. Para você que não conhece, Mania de Castanha é uma e-commerce de produtos e alimentos naturais que vai salvar o seu dia e a sua viagem noturna. A gente estava conversando aqui, tá com sono? Pega um mix de fruta seca, pega um mix de nuts aí e começa a comer. Quando o nosso convidado, já você vai ver, o nosso convidado falou, se tá com sono na hora de dirigir, abre o Mania de Castanha e começa a comer. São mix de nuts, frutas secas, chips, frutas, vegetais, enfim. Não só isso, você também vai encontrar dentro do site maniadecastanha.com.br barrinhas de proteína, chocolate, todo tipo de snacks, enfim, é só entrar lá no site maniadecastanha.com.br, use o cupom STEMA, tenha descontos enviado para todo o Brasil. A partir de agora, Samir, escolha comer bem sempre, escolha Mania de Castanha. Au! E agora? Bora lá, Samir, Bora. me conta. Cara, nós estamos aqui com um convidado hoje, que eu, antes de começar o episódio, confessei aqui pra ele, que é um Samir tava treinador- abrindo o Tava coração abrindo o aqui. coração, Não, mas de verdade, é real. É um treinador que já conheço há muitos anos, todo mundo já conhece ele. Todo e mundo que já eu conhece gostaria ele. muito de ter treinado com ele, mas agora eu fiquei velho, não dá mais, né? Perdeu a sua chance? Perdi Ai, a caramba. oportunidade. Nós estamos aqui com o Márcio Latuf. Márcio, muito bem-vindo, cara. Uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter esse convite. Eu acho que bem legal. Gosto bastante, gosto de você, gosto do Vanderlei. E espero que o pessoal da natação Extrema possa curtir bastante esse nosso papo. Com certeza. Legal. Vou fazer uma breve apresentação aqui do Márcio, um dos mais renomados treinadores de natação do Brasil, com mais de 40 anos de carreira no alto rendimento, técnico da Seleção Brasileira de Natação desde 2000 e treinador em 2 Olimpíadas, Pequim 2008 e Rio 2016, formador de campeões mundiais olímpicos e de atletas de destaque nas maratonas aquáticas. Foi campeão mundial nos 25K Xangai 2011 e bicampeão da Copa do Mundo em maratona aquática como treinador. Atualmente é head coach, mentor de alta performance, consultor internacional e CEO da Latuf Sports, atuando no desenvolvimento de atletas e treinadores de todas as idades, né, Márcio? Aí, de todas as idades, ainda dá Todas as tempo. idades, Vai dá lá, tempo. categoria Master. Agora eu É a preciso sua- de é a sua energia para chance. isso. Tem Cara, um treino certo para Tem isso. treino certo, é isso aí, Você viu vai só? pegar leve, não vai ser igual 97, não, quando não. eu falei que eu queria ter nadado, né? Eu não vou aguentar aquilo ali, não. Muito bom. Muito bom. Márcio, conta pra gente, eu sei que você já foi atleta antes de ser treinador, você foi nadador e era um bom nadador. Opa, Era um bom nadador. não mente não. Era sim, cara. Não, eu já fui... Você é de onde? Você é de Santos? não, eu sou de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Eu Ribeirão. nasci em Ribeirão Preto, aí depois eu pulei para Botucatu, trabalhei um ano lá em São Paulo, no Pinheiros, e aí fui para Santos em 87. 87. Eu comecei nadando lá na Recreativa de Ribeirão Preto. Eu nadava lá até... eu acho que eu não postei ainda. Eu vou postar um lance que eu contei um pouquinho da minha história no começo, que eu era um cara que eu era fissurado na técnica. Eu não queria nem medalha, eu queria ser o mais bonito. Mais bonito. É tipo aquela modalidade de cavalo, que tem que andar bonito. Assim, você vira na natação. Sincronizado. Top. E eu gostava Boa. disso, né, meu? De técnica. E foi aí que eu comecei a dar treino de natação e falar, pô, meus atletas tem que nadar bonito, mas tem que ser rápido. Aí eu falei, pô, agora tem que mudar. E aí foi a época do Custódio Leite Ribeiro, entendeu? Vladimir Custódio. Leite Ribeiro. Tive vários campeões ali em 80, 81. David Castro. David Castro foi em 87, já foi na Unisanto, Aham. o David Castro. Tá.
Já foi em 87. Foi ele que me ensinou a dar treino pauleiro. É, ele gostava. né? Porra. Nós vamos falar do dá. Davi 10 aqui. mil? Porra, é pouco. Nós não vamos falar. Não, vamos falar do Davi. Esse cara merece Com uma citação certeza, aqui, com né? certeza. E aí, Marcelo, você estava lá nadando e com quantos anos você começou a dar treino? Então, eu nadei em Ribeirão Preto até 71, 72. Aí o Richard Power foi num casamento lá em Catanduva e deu um temporal e eles pararam em Ribeirão Preto. Aí começaram a perguntar: quem é a família Latuf? Família Latuf, que eles conheciam a gente por nome. Aí chegaram em casa, meu pai tinha umas 3 casas que já estavam prontas. Meu pai não era engenheiro, mas construía casa. Não caíram nenhuma, mas ele construía. Aí arrumamos uns colchões e foi Sérgio Reis, foi Richard Power, mais uns 2 lá, foram dormir. Aí ele convidou a gente para nadar na Hebraica. Eu fui nadar na Hebraica. Mas só que eu não aguentei o pique, né, meu? Porque a gente tinha que treinar sozinho naquela época e era o meu pai que dava treino e o pai dando treino é a pior coisa que tem. Você para com isso, porque você que é treinado pelo pai, toma cuidado. E aí, em 74, eu resolvi parar de nadar. Aí meu pai falou assim, bom, você vai ter que trabalhar. Aí eu falei, não, tudo bem. O que o senhor vai me arrumar? Ele falou, não, fica tranquilo que eu te arrumo. Aí ele me arrumou um emprego lá no Palestra Itália Esporte Clube para dar treino de natação. Aí tinha uns 24, 25 garotos lá, eu fui lá dar treino. Fiquei lá. Com quantos anos você tinha? O que Em 74 você estava com quantos anos? Eita, me perdi agora. É. Eu acho que eu tinha uns 18, 19 anos. Sim. Acho não, eu tinha. Eu tinha 56. 19 anos. Aí eu comecei a dar treino lá. E, porra, eu falei, o que eu vou dar de treino? Aí comecei a dar uma copiada no que o Richard, eu anotava. Até esses dias eu vi assim, ó, você quer ser um bom nadador? Anota os teus treinos. Para você uma hora olhar e falar, puta, eu fiz tudo isso? Legal, então eu vou fazer o que está sendo combinado. Aí eu comecei a anotar, eu anotava meus treinos, comecei a dar uma olhada, mexi em algumas coisas. Aí apareceu um garoto, porque eu estava lá com uma experiência no clube. Walter Descinde. Ele foi vice-campeão paulista de sem peito. Quando eu voltei, os caras do Palestra Itália falaram para mim assim, ó, aqui é só social, não é. Pô, tem militante. Não é competitivo. competitivo. Entendi. Mas só que o clube a gente tinha, o clube era da Federação Paulista. Aí eu falei, pô, mas aí os caras me mandaram embora. Aí eu saí, fiquei uns 3 anos sem fazer nada. Aí comecei a fazer administração de empresas. Que eu namorava uma garota, o pai falou, não, você vai ser administrador das minhas fazendas e tal. Eu falei, tudo bem, comecei a fazer administração, e um dia eu tava jogando futebol no gol, né, porque no ataque não dava, aí tava no gol e eu escutei uma gritaria atrás do campo, aí eu olhei os moleques da natação, Custódio, Vlad, o que aconteceu? O cara foi mandado embora. Eu fui lá na recreativa, falei pro cara, o cara falou, pode vir, dar treino de natação. Foi aí que eu comecei a dar treino de natação. Não deu 4 meses, o Custódio foi campeão brasileiro no 100, 200, 400 e 1.500. E aí foi nadar o sul-americano, que aí foi em 4 meses já fui seleção brasileira. Foi nadar o sul-americano e aí perdeu, foi segundo em todas as provas, perdeu pro Rafael Vidal, foi medalhista olímpico, venezuelano. Perdeu para ele. E aí eu comecei, né? Aí, porra, veio, de repente, um ano ou 2 anos depois, não, até mais, porque foi em 77, uns 3 anos depois, o Reinaldo tá em Botucatu, saiu e Botucatuense me convidou para ir para lá. Só que a estrutura da Botucatuense era totalmente diferente, era estrutura de time mesmo, de primeiro mundo, piscina coberta, aquecida, sala de musculação, não tinha nada disso na recreativa, era na década de 80 isso, nós estamos falando. A musculação a gente fazia no balde de cimento e deixava secando e fazia o outro lado no outro dia e quebrava uma parte, você fazia com 8 de um lado, 9 do outro, entendeu? Então era assim lá. E aí eu fui para Botucatuense. E da Botucatuense fui pro Pinheiros. A gente está falando de uma outra época, né? Uma outra geração. Completamente. Hoje o treinador, pô, eu vou ter que referenciar aqui, né? O Baduca, que está fazendo uma revolução no sistema de treinamento. Então hoje os treinadores
que estão entrando no mercado, 19 anos, o professor que está se formando, entra lá, tem o chat GPT, tem a IA, como Eu é já monto o treino. já monta o treino para você, você não tem trabalho nenhum. Como é que era a referência para você que estava iniciando, aonde estava a referência e o que você pensava ali para estruturar um treino para essa galera que você estava pegando? Da onde vinham as onde vinha? informações, né? Então, para te falar a verdade, eu sempre fui curioso, né? Então eu perguntava e escutava do que eu dava palpite, né? Boa. Mais ouvia do que mais falava. ouvia. Aham. E até eu escutei uma vez que eu estava numa seleção, eu era calouro, aí tava o Dalteli Guimarães, já falecido Dalteli, tinha vários técnicos, Reinaldo. E aí O eu Reinaldo, fui você subir... fala de Piracicaba? Não, o Reinaldo. Ah, o Reinaldo Dias. Reinaldo Dias, Que que era foi do do Minas. Ele Minas. foi pro Minas, Aham. eu fui para Botucatu. Tá. Aí o que aconteceu? Eu ia subir no ônibus, a seleção não estava nadando muito bem, porque era uma fase que não era de polimento e etc e tal. E aí eu tava subindo no ônibus, eu olhei e falei, porra, há uma cadeira aqui. A hora que eu fui subir na cadeira, o Dalteli botou a mão e falou, senta na escada, você é calouro. Aqui é o cara que tá Caralho. vindo aí e tal. Pá. Caralho. Nem lembro quem que era. Aí eu sentei na escada e escutei assim, gente, ele falando pros técnicos, tem que botar uma coisa na cabeça. O descanso faz parte do treinamento. Se você der 2, 3, uma semana de descanso, o cara não perde a condição. Eu escutei isso aí, eu falei, puta, é isso aí mesmo. Então, porque normalmente o cara tem medo de descansar, né? Aham. Sim. E você pega aí o Abidalan, já ouviu falar nele? O doutor Abidalan, que tem na internet. Ah. Ele fala disso aí. Ele fala que o cara, porque ele é mais ciclismo, ele fala disso. Fala, pô, você vem treinando. 3 semanas, você cair 50% do teu volume, não vai Tá fazer tudo bem. mal nenhum. Só vai te ajudar a você regenerar e competir bem. Então, eu penso assim, né? Hoje eu penso assim. Então, a minha, lá naquela época lá, eu lia bastante livros, né, de fisiologia, aí ia muito em muitas clínicas que não era CBDA, era outro nome, não era CBDA, agora eu não vou lembrar. Uhum. E CBD, ia em né? muitas clínicas, eu gostava muito do sistema americano de dar treino de natação, aí aquela Swim Technique, revista, assinava, então eu sempre estava procurando alguma coisinha, pô, como é que esses caras conseguem fazer o cara nadar tão rápido? É porque também o número de atletas lá é incrível, né? O cara dá qualquer treino lá, vai aparecer 2, 3 que nadam bem. 2, 3, Entendeu? é. Vai aparecer 2, 3. Então, foi isso daí. Eu procurando com os caras mais experientes, conversar com eles, observando e também lendo alguns artigos, principalmente de fisiologia. Porque hoje eu tive uma grande... Depois que eu entrei na seleção, você falou aí 2000, quando a Ana Marcela chegou, eu tive uma parceria muito grande com o Dr. Marcos Benhoff e o Dr. Blanco, né? Que Blanco, é o da seleção. cubano. Então os caras são fisiologistas, porra, avançadíssimo em relação aos outros, né? Então trabalho com lactato, muitos anos trabalhando com lactato. Então isso aí me ajudou muito. Eu pensar no meu treinamento como que deveria ser. Ah, como que tem que ser essa série, como que são os vetores. Um cara que eu gostava muito era de um técnico americano chamado Randy Rizzi. Ele tinha um sistema de vetor assim, ó. Hoje é forte, amanhã é mais leve, depois é moderado, depois é forte, depois é mais leve. Ia fazendo assim, ó, sobe e desce, sobe e desce. E a ideia dele é o seguinte, o cara vai nadar 200, ele não precisa fazer série de 400. Série. Que eu tô falando, vou fazer 5 de 400, o cara que vai nadar 200. Então, o cara que 5 de 200 ele pode fazer. 10 de 100 ele vai Bem fazer. específico. Um exemplo, ele fazia, eu quero velocidade para o meu atleta de 200, abaixo de 200. Eu quero nadar um pouquinho mais aeróbico, acima de 200. Mas sempre o mais aeróbico era bem menos no treinamento. Então eu fui pescando tudo isso aí, fui juntando e fui montando o meu tipo de programa de treinamento. Hoje eu tenho o meu tipo de seu. programa. Aham. Entendeu? Eu não copio de ninguém, não vou atrás, não preciso, porra, aquele cara tá dando tanto, eu vou dar também, entendeu? Não tem isso. Eu acredito no que eu tô fazendo. Você teve isso de compartilhar com outros treinadores? Cara, eu tive, né?
Tem, pô. Eu treinei com o Igor, eu treinei com a Esther Nunes, eu treinei Eu me com lembro outros. que eu tive um período em que ia compartilhar com o colega, né, o treinador, assim, as experiências e tipos de treino é muito legal. Eu tive um período dando treino no Pacaembu, eu conversava muito com o Okuda, cara. Aham. Puta, eu e o Okuda a gente Então, compartilhava cara. bastante. Isso ainda existe hoje dentro, porque a gente está falando de um treinador do alto rendimento. Nós somos aqui treinadores da Master, é outro nível, outro universo completamente diferente. Hoje, dentro do alto rendimento, existe esse compartilhar entre os treinadores? Menos, né? Pouco. É mesmo. Eu acho, na minha opinião, o que vocês fazem no amadorismo, Do amador. Isso. no amador, Perfeito. é muito, muito bom, né? Aham. Para a evolução tua, dele, do Okuda, entendeu? Sim. Se a gente fizesse mais isso no alto rendimento, entendeu? Seria muito, muito melhor e Aham. o desenvolvimento ia ser muito maior, Aham. entendeu? Ia ter de repente, eu acho que muita coisa que eu sei, eu poderia passar para outro, Uhum. certo? E o que aquele cara sabe, ele poderia passar para mim. Você trocando essa ideia, que é o que acontece É um aí com crescimento vocês. como um todo, É, né? é Da, isso da, aí. da classe ali, de E a gente treinadores tem e pouco nadadores. isso aí. A gente conversa bastante, eu converso bastante com alguns que a gente fala, pô, a gente não tem mais isso aí. Exemplo, tem técnicos que perguntam para mim, um do Flamengo, um de Presidente Prudente, eles perguntam, pô, como que é essa série? O que você faz? Pô, lembra aquele programa que você mandou para mim? Manda para mim de novo. Eu mando. Para mim não tem problema nenhum, entendeu? Eu mando o programa, não cobro nada e vambora, entendeu? Eu acho que para mim a evolução da natação depende muito dos técnicos, entendeu? Da cabeça e de que vocês podem fazer para cada atleta, né? Exemplo, se o cara tem um puta de um atleta, como eu já tive, entendeu? Eu não vou ficar bloqueando ele para ele evoluir, entendeu? Eu acho que ele tem que ir embora, tem que exato. evoluir, né, meu? Entendeu? É E tudo você- Brasil, né? E você teve muitos atletas bons em diversas provas diferentes, né? Eu vivi Bastante, muito a década de 90, e a década de 90 foi muito forte, né? 80, 90, foi muito forte, né? Então, eu lembro do Davi Castro, que é de 80, né? Assim, ele nadando, né? 80. O Papa, né? O João Paulo, o próprio Joel, Joel. enfim, Tem mais diversos. Hugo Dupré. Hugo entendeu? Dupré, Hugo Hugo Lúcia Dupré. Rosane dos Santos. A Aham. Lúcia Rosane dos Santos foi uma coisa. A Tacaia, não Tacaia não foi comigo, foi era com o você, Mircão. com o Mircão, Tacaia era com o Mircão. A Lúcia Rosane dos Santos foi assim: tinha um técnico no clube ali do lado do Internacional, que hoje não existe mais, é prédio só ali. O Duda, ele veio pra mim e falou: pô, tem uma atleta aí, cara, ela parou de nadar, ela mora lá na Pouca Farinha, que é um bairro do outro lado no Guarujá. Aí eu cheguei e falei: pô, traz ela aí. Trouxe, pô, a menina foi campeã sul-americana, entendeu? Depois começou a treinar comigo. O filho dela foi campeão mundial escolar comigo, o filho dela, entendeu? É bem bacana isso daí, né? De repente o cara veio, falou: ó, tem um atleta. Então, naquela época lá, a Unisanta, que eu fui para a Unisanta, como que eu fui para a Unisanta? Eu trabalhava no Pinheiros, eu fui assistir um evento de lamba aeróbica lá no Unisanta. Eu tava na arquibancada. Coisa mais aleatória, né? Lamba aeróbica. Eu fui lá, tô lá sentado. Aí eu vi uns caras lá no fundo, André Gueto, Walter Decide, Walter Marques, esqueci o nome dos outros. Aí os caras estavam lá do outro lado, eu, porra, aqueles caras são nadador e tal. Aí de repente veio um cara pro meu lado e falou assim: ô, aquele senhor lá quer falar contigo. Era o Milton Teixeira, que era o presidente do Santos e o presidente da universidade. Ele é pai do Marcelo Pai do Teixeira? Marcelo. Aí eu falei: ah, tudo bem. Peguei e fui lá. Aí ele falou assim: pô, queria trocar uma ideia com você. Os caras falaram que você é técnico lá no Pinheiros. Quanto tempo você acha que dá pra gente fazer uma equipe igual do Flamengo e do Pinheiros aqui na Unisanta? Eu falei: ó, se o senhor investir, 10 anos. Aí ele falou: pô, legal. Aí o papo rolou para outros lados, aí entrou o André Guetos, cumprimentamos. Aí o Milton Teixeira falou para mim: eu vou te procurar essa semana aí. Eu falei: ah, legal. Aí na terça-feira ele me ligou: ó, meu filho, meu cunhado estão te esperando aqui na quarta-feira, vocês vão almoçar junto, nós vamos fazer uma proposta para você. Eu falei: ah, legal. Aí peguei e fui. Era 1987, comecinho do ano.
Aí eles me fizeram uma proposta irrecusável, era o dobro do que eu ganhava no Pinheiros. Que legal. Aí eu Nossa, já bom, pensava né? em morar num lugar que tivesse uma qualidade de vida melhor, né? E aí eu peguei e falei, porra, eu vou. Falei, é um desafio para mim e tal. Tanto é que foi até o Mirko que chegou para mim, foi o Mircão, acho que falou para mim isso daí. Eu não sei se ele vai lembrar. 4 anos depois que eu estava na Unisanta, ele falou assim: os caras falaram que Unisanta, tá vendo? O cara só faz resultado com os caras bons. Que eu tinha uns caras que nadavam no Pinheiros, né? O William deixou uma galera que nadava muito bem. Peguei seleção com esses caras. É fácil você fazer com um cara que nada bem. Aí com aqueles ali e tal. E aí fui indo, fui trabalhando. Eu falei, tá bom, fui trabalhando. E aí em 88, aliás, 98 a 99, nós fomos num brasileiro juvenil em Recife. A Unisanta foi Sim, campeão. eu lembro. A Unisanta foi campeão ali. Tava lá. Tinha o Silvia Xixi, Flávia de Jesus, Cleiton Cleiton Vogevodovas, Leandro. Nossa, os caras nadavam muito, muito. É. E aí, daí pra frente, a Unisanta começou os caras começaram a investir, e começou a vir um monte de gente. Mas antes disso, né, Márcio, eu lembro muito bem em 92, 93, a base já vinha forte, né? Vinha. Já vinha forte, O Unisanta tinha uma base muito boa. A gente, quem trabalhava ali dentro da Unisanta trabalhava muito bem, que eu falo, né? Trabalhar com amor, né, meu? Você trabalhar com amor, cara, com o que você faz, a gente não... Eu vou te falar, Márcio, eu nunca pensava, eu vou ganhar mais. Não, eu queria ver os meus atletas, eu vou ser técnico de seleção. Não, eu quero ver meus atletas desempenhando. Isso é um acaso. De repente, se eu botar 5, eu vou para a seleção? Pô, legal, bacana. Entendeu? Como eu fui lá em 2014 com o Matheus Santana, fui técnico da seleção por causa do Matheus Santana. Tinha um 10. E eu fui por causa do cara. E o cara foi campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude. Então, isso aí era um acaso. Você tem que trabalhar com amor, que com certeza, meu, nessa toada, você vai conseguir ser alguma coisa na vida. Entendeu? E ali na Unisanta foi isso daí. Cara, fui trabalhando tranquilo, tá? Os caras me deram apoio, a família Teixeira dando apoio, e eu fui levando, o negócio foi progredindo, foi igual uma bola de neve. Tanto é que o melhor ano da Unisanta foi os melhores anos, década, né? Foi de 2000 a 2010. Foi quando chegou a Ana Marcela, foi para a Olimpíada, pegou o 5º lugar. Não só ela, tinha o Belarmino, tinha Thiago César Pinto, tinha vários, a Monique Ferreira, Nicolas Santos, era um timaço. Cara, e teve 3 anos seguidos que a Unisanta foi até chamada de Super Santa, né? Ganhou petis, infantil, juvenil, júnior e sênior no Campeonato Paulista. Que animal. Ganhou tudo. Então... Ô, Márcio, é muito tempo dentro da borda, na borda da piscina. Dentro da borda, não, né? Na borda. Dentro da piscina, não, você tá na borda. São muitos anos, cara. Na borda da piscina, trabalhando com diversos atletas. Uma pergunta aqui que, ouvindo você falar, porque a gente vê, e para você, eu acho que quando você começa a treinar um atleta, você deve identificar rápido. Esse cara é talentoso ou esse cara é esforçado. Não tem a mesma pessoa sendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ou talvez o talentoso, mas tem o mais fácil de lidar ali, se é o atleta que é talentoso, você fala, cara, esse cara é absurdo. Tem o mais fácil de lidar com o talentoso ou esforçado? O mais fácil é o esforçado. É o esforçado. O talentoso, normalmente, é o cara, não preciso de tanto, tal. O talentoso, ele já tem, assim, 80% é o talento. 20% vai ser o esforço dele, entendeu? Agora, se você conseguir fazer... não que o talento vai diminuir, mas se conseguir fazer ele fazer 50-50, caraca, aí você consegue. Um cara que é muito assim, que voltou a treinar comigo agora, é o Felipe Ribeiro. Ele voltou a treinar, quer ir para a Olimpíada, e é um cara muito talentoso. Extremamente talentoso. Muito talentoso. E até no sábado, eu não filmei esse tiro dele, eu falei, nada com palmar e pé de pato aí, vamos ver se você consegue fazer 23. Ele deu 22,10. Com palmar e pé de pato. Saiu de baixo. Entendeu? Voltando então o cara é muito talentoso. Tanto é que em 2015, eu acho que foi, 2015, ele é o único atleta brasileiro
a fazer 49, abaixo de 50, juvenil. Ele fez 49 em 97, se não me Juvenil. engano, 93. Ele é o único atleta. Ninguém conseguiu fazer. Então, é um cara muito talentoso. Mas que precisa ter uma disciplina para chegar onde quer. Porque, às vezes, aquele cara que não é tão talentoso, ele, observando a técnica, vai ajustando mais a técnica, vai trabalhando um pouquinho mais a perna, vai respeitando o ritmo de série, ele consegue ser muito melhor do que o talentoso. E em cima disso que você falou, ao longo dos anos, tem aquele atleta talentoso que faltou o esforço e que se ele tivesse se esforçado, puta, teria sido, sabe? O talentoso que faltou esse 50% aí, ele não tinha. Passou por você? Passou na sua mão, você consegue lembrar de alguém assim? Ó, Vou pondo você na... Não precisa citar Não, nome. não precisa citar não, mas mas fala, já não, passou. sempre passa. Sempre passa, né? Aquele Passa cara, aquele- puta talento. Passa puta, aquele mas que é você o não talentoso e tal, nada bem pra cacete, e o cara fala, porra, em 2000, você tá em 2019, tem. né? Em 2011 eu fazia isso aqui, porra, meu chapa, 2011 são 8 anos lá atrás, meu, entendeu? 8 anos, você fazia, agora você é outro papo, entendeu? Então, você tem que acreditar no que você tá fazendo, entendeu? Para você voltar a ter aquele resultado. Tem muitos que ficam no passado, né, meu? Vive Seria no- a mesma coisa que eu chegasse e falar, pô, quando eu nadava lá na recreativa com o seu Chico, era tiro de 25, 400 pernas, 400 braços e vai embora. Não é mais isso, pô. Aham. Entendeu? Não é mais isso. Então, existe, pô, talentoso que passou na minha mão, que de repente tem muitos atletas que têm talento e que às vezes não chegam na vida adulta como nadador, Uhum. porque o pai atrapalhou, entendeu? Porque, eu vou pensar em escola. Você pega aí, nós estamos falando do Cleiton Vojevodovas. O Cleiton Vojevodovas era um nadador que nadava 200 metros, era o seguinte, Incrível, se você passasse meio corpo na frente dele, você ia perder. ia perder. Sempre. A hora que ele corpo, botava a perna, um né? hora- corpo pode ser até que você ia ganhar. A hora que ele abria a perna dele Cara, no final, É. então, e esse garoto, ele parou de nadar porque ele estava com uma rinite alérgica que a gente treinava, era a piscina gelada do Santa, né? Aí tinha uma piscininha lá dentro do Santa. A gente treinava lá, muito fechada, que eu vi que a Poliana falou que prefere piscina fechada, eu prefiro aberta. E a piscina era fechada, e aí o que aconteceu? Ele começou a ter uma rinite alérgica muito grande. Aí o médico falou, ou ele para de nadar, ou ele vai ficar isso aí por isso. crônico. Puta Aí ele pegou e merda. parou de nadar. Aí a gente porra, perde. Não, esse era foi um cara desperdício, campeão sul-americano e tudo mais. Ah, esse ia cara. pra Olimpíada. Eu também acho. Eu, cara. pelo menos Eu o também 4x200 ele pegava. Eu também acho. A perna dele era um negócio surreal, cara. Pra você ver, em 1998, o cara fazia na piscina curta 1,49 e 1,50. Nossa. Na piscina curta. 15 Pelo menos anos. o Mundial ele ia pegar. 15 anos, né? 15 anos. 15 Nossa, eu anos. não vinha assim. É, cara. Eu lembro que no infantil eu ganhava dele, no juvenil eu tomava um couro. Um ano depois foi, caraca. Né? Cara, Que muito, animal, muito bom, muito Que bom. animal. E aí, você falou que sempre ia atrás de livros de fisiologia, tudo, mas em um momento você citou do Davi, que você aprendeu a dar treino O David mais Castro. puxado por causa do David Porque Castro. né? eu tinha a Ana Marcela, né? Mas a Ana Marcela, só voltando um pouquinho, aí eu Aham. entro no Davi, a Ah. Ana Marcela foi assim, quando a Ana Marcela estava vindo, foi o Quaraci Nunes, né, que falou para o Marcelo Teixeira, falou, pô, tem uma menina lá da Bahia, tá, precisa de um apoio, tal, papapá. Aí me chamaram lá, pô, quem que vai dar treino para ela? Puta, quem que vai dar treino para Ana Marcela, nada fundo, maratonas aquáticas? Que maratonas aquáticas, ninguém sabia o que era maratonas aquáticas. Nadar no mar, era travessia o nome, não era nem maratonas aquáticas. Águas abertas, nem tinha isso, era travessia. Aí, pá, ninguém queria dar treino. Aí eu falei, não, eu pego ela e dou. Aí eu comecei a fazer um trabalhinho com ela à tarde, tipo personal. E na primeira competição que eu fui, ela chegou 12 minutos atrás da primeira. Falei, puta, amor, 12 minutos. Aí chegou o David Castro, em 87. Aí ele começou, não, porque eu treino, tal, pá. Que foi um dos caras. Arapiraca, foi um dos caras que eu aprendi muito, que eu comecei a perguntar para Arapiraca, tal, que gosta de dar um treino pesado. E aí, pô, aí eu comecei a mudar a minha estratégia de treinamento, entendeu? E nessa época aí, quando a Ana Marcela chegou,
foi o estupim para eu começar a trabalhar com um fundo também, né? E eu tinha uns nadadores de fundo, mas o Davi me ajudou bastante, né, nas ideias para colocar um trabalhinho de fundo. Aí eu perguntava para ele, pô, o que você fazia? Ah, isso aqui e tal. Falei, pô, vamos tentar. E comecei a me ajustar mais no trabalho de fundo. Fui atrás, comecei a ler, comecei a perguntar, entendeu? Comecei a ver em alguns outros atletas, tem um cara bom lá. Porra, como é que é esse treinamento? Aí o cara dava um toque, coisa que a gente não tem hoje, entendeu? Não dá nem tempo de numa competição você perguntar pro cara, o que você fez com essa atleta aqui? Ele, porra, meu, segunda-feira eu te ligo. E não liga. Não liga, nunca mais. Não vai ligar, pô. Falar, vou passar o... Nós estamos falando de coisa de 20 anos atrás ali, né? Praticamente, cara. Era muito mais coleguismo. Isso. Para você ver, agora em Santos, no dia, acho que é 28, 29, tem um grupo dos técnicos das antigas. Tem, se não me engano, tem 50 técnicos. Eles vão em Santos, nós vamos se encontrar, Legal. vai ter palestra, vai ter tudo mais, vão jantar juntos, entendeu? Nós vamos fazer um encontro desse, que era uma coisa bem diferente. Sim. Exemplo, eu aprendi muito também, um pouquinho do fundo com o William, que às vezes o William ia viajar, me deixava, eu era auxiliar dele, me deixava eu com treino. Tanto é que teve uma vez, ele me deixou com treino, ele foi viajar, falou, pô, o treino tá na gaveta. Eu falei, legal, tinha Luiz Osório, tinha Mário Silva, tinha Ana Keila Anchieta, tinha o pessoal de fundo. Aí a hora que eu peguei o treino na gaveta, eu olhei e falei, caraca, que treino que é esse? 8 de 1.500 era o treino. Aí eu olhei e falei, porra. Aí eu falei, pô, se eu chegar lá e falar isso pros caras, os caras vão me bater. Aí eu falei, gente, quem fez o treino foi o William, tal, papai. Ele tá viajando, entendeu? Eu tô aqui, eu falei, 8 de 1.500. Pá, começaram a me xingar e tal. Eu falei, calma, pô. Vamos tentar fazer 4. Aí quando faz 4, o cara se empolga, foi embora. 8 de 1.500, cara. 8 de 1.500. Tem algo dos 20 anos lá atrás que não mudou no princípio de treinamento e é aplicado até hoje? Ou, cara, se muda muito e hoje é um treino completamente diferente do que era 20 anos atrás? Eu acho que hoje o treinamento passa mais pro lado da qualidade da série do que da metragem. Entendeu? Eu acho que se você fizer... Acho não, né? Eu tenho certeza. Se você fizer uma série bem feita, um exemplo, para nadador de fundo, de A2, de 3.000 metros, pô, já tá valendo muito. Porque aí eu comecei a pensar comigo. Eu vou dar um aquecimento de 1.500, 2.000 pro cara. Educativos, um pouquinho de velocidade, pernas, que seja 3.000. Aí eu vou dar uma série de 3.000 para ele. Pô, depois de 1h45, 2 horas, o cara já depletou todo o glicogênio dele. Pô, se eu der mais alguma coisa, ele vai lá para baixo. Quando que eu aprendi isso aí? Pan-Americano 2007. A gente tinha um esquema, os técnicos, que hoje eu fico na arquibancada, eu anoto. Amanhã eu vou lá ficar do lado do cara da massagem, fico ligado que o cara vai nadar, então tem que mandar ele rapidinho. No outro dia, eu fiquei na piscina de aquecimento. E eu tinha que pegar o lactato, eu tinha que ver tudo isso aí. Aí foi esqueci o nome dele. Lá do Minas. O cara nadou 200 livre. Aí, pá, ele chegou lá, ele já tinha pego o lactato na piscina. Aí pegou, pá, o lactato... O Rodriguinho. Não é o Rodriguinho, é o Moreno, o fortão. Esqueci o nome dele. Nicolas Oliveira. Isso, que nadou tropeiros também. Aí ele foi lá, peguei o lactato dele, 3.8. Aí passei o rádio, 3.8. Não, manda ele nadar aí, tinha um esquema de aquecimento, manda ele nadar esse esquema aí, era 800 metros. Aí ele foi, pá, pum. A hora que chegou nos 600, pega outra vez aí pra mim. Eu falei, legal. Pá, peguei, tava 4.9. Aumentou. Eu falei, meu, melhor parar. Para, senão vai pra 10. Aumentou, cara. Aumentou. Então o desgaste dele foi muito grande na prova. E aí a soltura deu. Cansando, porque o que eu já aprendi nisso aí, essas leituras que eu faço, eu aprendi assim, depois que você acaba uma prova, teu lactato tá lá, 16. Aí vamos supor, baixou, você vai dar uma soltadinha, tá? Ou entrar numa piscina de gelo, 4 horas depois ele chega no nível básico, basal, entendeu? 4 horas depois. Então você não precisa se desgastar
muito, né? Aham. Até tem cara que fala assim, fala, pô, o aquecimento, por que você faz aquecimento? O aquecimento não adianta você dar tiro, um monte de tiro, você vai desgastar o cara. Se o cara é um cara mais assim, que tem o estupim do lactato muito rápido, ele vai queimar lá, aí depois ele vai chegar com o tanque de glicogênio um pouco mais baixo. Então é legal você fazer você tem que conhecer o atleta. Cada um, entendeu? cada um. Cada um é cada um, entendeu? Hoje eu dou o meu aquecimento é bem menos, porque eu sei que não vai adiantar muito. Principalmente torneio regional, você vê. O aquecimento não é um aquecimento grande, aí o cara vai lá, sempre eu falo pro meu atleta, ó, 2 provas de manhã. A primeira, coloca uma prova lá que você... Aí ele vai lá, nada, aí vem a prova boa dele, ele nada bem, entendeu? Porque ele aquece na outra prova, na primeira prova. Eu lembro, muito tempo atrás, que a gente fica perguntando um pro outro no balizamento, né? E aí eu lembro lá na década de 90 de novo, né? Eu sempre volto na década de 90. Foi uma década boa, né, cara? Pô. Gostar. É época que eu nadei bem, né? Por isso que a gente lembra. Ganhava né? tudo. Quase não era tudo. Já, metade só da década. A outra metade só ganhava tudo mesmo, né? O crescimento precoce tá mais fácil. Treino... cara. Nossa. Isso aí é pra outra hora, né? Mas eu lembro que naquela, você falou do descanso, eu me lembrei. Naquela época eu lembro que eu perguntava pro pessoal, viu, o que você faz? Não. Na sexta-feira, você vai competir no sábado, na sexta a gente não nada. Eu falei, cara, pô, não nada? Porra, eu tava tem atleta meu que eu faço isso. Não é? Falou, quer ir, Tem vai. gente que não não Então, eu treinava 5 pau, eu falei, mano, eu treinei 5 pau ontem, cara. Por quê, né? E aí entra nisso aí, né, cara? Cada um é cada um, né? Cada um é cada um. E a importância do descanso. Eu penso assim, exemplo, agora que vocês conhecem o Galuzzi, né? Uhum. O Galuzzi chega num dia antes, eu falo pra ele, ó, só solta. Não precisa nem... Fica na boa. Uhum. Tem, de repente, dependendo da prova que ele vai nadar, se é uma provinha mais ou menos, eu dou treino um dia antes. Se é uma prova mais assim, Campeonato Brasileiro, pô, eu chego pra ele, ele sai, vou nadar sexta-feira 10K, depois 5K, depois 4K. Porra, o cara vai se desgastar. Então eu chego, ele sai pra viajar na quarta-feira, quinta-feira eu falo pra ele, só dá uma soltada 30 minutos. Porque, ó, outra coisa, depois de 40 minutos que você tá nadando, seja fraco ou forte, fraco, você tá gastando glicogênio. Depois de 40 minutos. Entendeu? Uhum. Então, nada 30 minutos tá bom para você. Você não tem que gastar. Porque o que eu penso é que o atleta, ele tem que chegar com o tanque de glicogênio cheio. Entendeu? Porque se você nadar muito um dia antes, fazer uma série, você vai estar com o glicogênio baixo. Eu vou comer depois carboidrato, sobe. Não sobe. Não recupera. Não recupera. Outra coisa que eu aprendi também, que quando você tá num treinamento forte, não dá para você pode fazer isso de um dia. Não dá para você pegar e diminuir 3 dias. Porque o que acontece? Quando você vai fazer um polimento na natação de piscina, você vai fazer um polimento, a primeira semana eu aprendi muito isso aí. Uma das que eu aprendi foi com a Poliana uma outra coisa. A primeira semana é a semana que você vai se adaptar à diminuição do trabalho. Então, o que acontece? O cara começa a sentir mal, começa a sentir isso, e aconteceu com o André Calvelo, que ele ia fazer eliminatória para o campeonato, para os Jogos Olímpicos da Juventude, e 10 dias antes teve um torneio regional no Unisanta. André Calvelo que nada sem livre, né? Sem livre. Aí, ele foi nadar, ele perdeu pro filho da Lúcia. Ele fez 52. Ele falou, pô, o que tá acontecendo? Eu falei, calma, meu, calma. Nós estamos se ajustando. Pô, tá me sentindo fora. Chegou 10 dias depois, o cara deu 48,7. Caraca. Entendeu? Então, é tudo uma questão de adaptação. Você vai fazer polimento, você vai ter adaptação dos primeiros 10 dias, dependendo do atleta, e aí depois você entra no esquema que você fala, porra, agora eu tô rápido, agora eu tô me sentindo bem, agora eu tô na posição, que é a última semana. Que você tem que começar a fazer a manutenção do que você adquiriu. E normalmente, cara, se você dá 3 dias antes da competição, o cara vai começar a sentir aquela adaptação na hora da competição. Aí, aí não tem jeito. Se der um dia, ele não sente. Talvez uma das maiores
mudanças que aconteceu no treinamento é essa individualização, principalmente no refinamento. Enquanto está no meio da periodização, está toda a equipe treinando igual, né? Ou tem muito treino parecido. A hora que a gente vai chegando para o objetivo final, para as competições, esse entendimento de esse cara precisa descansar mais, o outro precisa descansar menos, esse precisa de um estímulo, esse não, acontece hoje muito mais do que acontecia há 20 anos atrás. Todo mundo fazia polimento, todo mundo igual, era todo mundo mesmo polimento, tudo igual. Hoje é quase impossível, ou não é concebível isso, né? A gente não vai aceitar que todos os atletas têm que descansar da mesma forma. Não acontece isso hoje. Não dá. Um cara mais musculoso tem que descansar mais, um cara que treinou o velocista, na minha opinião, tem que descansar mais, que é um cara que se desgastou muito mais em termos de glicogênio dentro do treinamento, tem que descansar menos que o nadador de fundo. Eu acho que vai de cada técnico entender o que foi feito dentro da temporada e o que é necessário para esse atleta. Exemplo, hoje em dia, depois da pandemia, a gente tá tendo muitos. O atleta tá ficando muito doente, né? Não sei. Parece que a imunidade do atleta. Você falou agora, me passou uns atletas que estão doentes quase semana sim, semana não. Então, coisa louca. E aí verdade. Você tem que. É uma coisa, porra, uma roda gigante lá, né? Uma montanha russa, né? Você fala, o que eu faço com esse cara? Ele ficou doente. E normalmente, se você, eu penso assim, eu vejo pelo meu trabalho. Se você fez um trabalho, eu falo para os meus atletas, se você fez um trabalho muito bom e você ficou doente, você vai voltar, 1, 2 dias, você vai estar em cima novamente. Perfeito. Entendeu? Você vai estar em cima novamente. Eu já vi isso daí várias vezes. Sim. O cara tá treinando bem, aí o cara fica doente uma semana, só que a melhor competição dele é daqui 2 semanas. Sim. Pô, aí você fala, faltando o cara vai lá, nada bem, o cara nada bem, você fala, caraca, esse cara podia ficar doente sempre. 2 semanas antes fica doente, aí uma semana antes retorna. É aquele lance que eu te falo, às vezes o técnico tem medo de descansar, entendeu? Tem medo, pô, vai perder condição. Cara, o atleta... Pensa bem, o cara que treina, ele não perde condição. Se o cara tem habilidade, ele não perde condição. Não tem como perder condição. Tão rápido, né? Não tem como, não tem esse. E outra coisa, se o cara é talentoso, igual você falou, ele recupera muito rápido, mais rápido do que aquele que não é talentoso. Entendeu? Sim. Muito bom, cara. Agora eu queria que você entrasse um pouquinho na seleção brasileira, cara. Você participou de várias seleções. Júnior, Olimpíada, Pan-Americano, né? Sul-Americano. Como que é estar numa seleção brasileira? Eu gostava bastante, né? Hoje é mais difícil porque o trabalho que eu faço é com uma galera que, de repente, tá evoluindo. Espero um dia estar novamente, né? Igual eu falei do Felipe Ribeiro. Quem sabe, se o cara ficar na linha mesmo até a Olimpíada, ele consegue, porque é um cara talentoso. Mas estar na seleção brasileira, cara, é importante para o técnico estar numa seleção brasileira por causa desse lado que a gente estava falando, do lado da troca de ideia. Você vê outros trabalhos na borda de piscina. Eu era um técnico que eu ficava observando. Eu dava o meu treino, mas eu observava, trocava ideia, como eu falei, com o Arapiraca, eu acho que eu já fui para mais de 12 altitudes, entendeu? Aprendi muito, cara, na altitude. Errei, mas eu aprendi muito, porque não vou falar isso, né? Que é errando que se aprende, mas errando, você ajusta aquilo lá que você achava. Pô, já teve altitude que eu fui com a seleção, que era a Ana Marcela, que a gente nadou 100 quilômetros por semana. 100 quilômetros por semana. Teve um dia que eu nadamos 10 mil numa piscina longa e fomos nadar 10 mil na curta. Quando chegou no 7 mil, eu falei, porra, onde que eu tava com a cabeça para montar um treino de 10 mil na curta? Eu já tava até tonto indo para lá e para cá. Mas é coisa que dá resultado, entendeu? Então... Funcionou. A seleção brasileira, igual nos Jogos Olímpicos da Juventude, que o Matheus foi campeão no 100 livre, pô, a hora que eu me peguei, eu tava dentro do ônibus, indo embora,
nem tinha conversado com ele. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui dentro do ônibus? Para! Falei pro cara e para. Desci, voltei, porque você... Porra, é uma outra, um mundo diferente, cara, um mundo diferente. Aí, cara que nem você conhece te dando os parabéns, entendeu? Já fui para Pan-Americano em 3 ou 4 Pan-Americanos, né? Canadá, do Rio de Janeiro, 2007. Montreal, fui, né? Montreal, teve outro que eu fui, que foi em 2004, foi na América Central ali também. E era um ambiente muito, muito bacana, entendeu? Tem os seus problemas em relação à seleção brasileira, porque é muita gente, É difícil, né? é difícil. Como treinador, é difícil? Não, para mim não, que eu tirava na boa, né? Mas tinha alguns que era difícil pro técnico, porque às vezes o Pan-Americano que eu fui, eu não tinha tanta responsabilidade, porque a minha responsabilidade era atleta mediano, que não ia disputar a prova, mas aqueles caras que iam disputar a prova, igual no Rio de Janeiro, o Thiago Pereira, pô, o cara ia bater recorde de número de medalhas. Pô, o Vanzella tava maluco, né? Porque é reportagem, aí o cara, porra, o cara tá lá fazendo reportagem, ele tem que dormir, Então, o cara é difícil, cara, é difícil. Agora, na Olimpíada de 2008, que eu fui com a Ana Marcela, era a primeira, pô, nós estamos lá curtir. Nós estamos aqui curtindo. Pô, na Olimpíada de 2008 foi até engraçado. Tem um português que ele morreu já, o Nuno. Foi numa raia de remo a prova. E dava para você andar de bicicleta em volta. Só que eles botaram um monte de telão. Aí, pô, começou a prova, tal, Ana Marcela, 25º, e o Arapiraca falou, deixa que eu alimento, você vai de bike, olhando. Aí eu falei, tá bom. A hora que abriu a última prova, ela tava lá 15º, eu falei, puta, é difícil. Eu comecei, puta, isso aqui é muito difícil, cara. Esse mundo aqui é diferente do que eu sei. E peguei a bike, em vez de eu ir acompanhando ela, eu fui assim para pegar ela na volta, no final. A hora que eu tô passando assim, o cara chegou para mim, o Nuno, falou, porra, tua garota tá em 5º. Eu falei, o quê? Eu falei, você viu direito? Ele falou, tá em 5º, olha lá. Eu olhei e falei, porra, tá em 5º. Aí eu peguei a bicicleta, aí ela pegou 5º. Ela ficou em 5º ainda. Só que ela e a Poliana, elas foram muito pro canto, aí passou uma russa e passou uma suíça. Se elas tivessem uma ajudado a outra, eu acho que com certeza, pelo menos uma ia ser medalha ali. Entendeu? Mas elas se empacotaram atrás das primeiras e aqui do lado passou uma russa e uma suíça. Então aí eu acho que, se não me engano, a Poliana pegou 7º e a Ana Marcela pegou 5º. Aí teve, você vê, uma Olimpíada, né? Para você ser um medalhista olímpico, você tem que apanhar. Exemplo, a Ana Marcela, 5º, aí não foi, em 2012, sim, porque o erro de estratégia, o Igor estava lá, a gente falou para ela em 2011, a água tá quente. Aí saiu ela, Evan Fabian, a americana, disputando a prova, 50 metros na frente do pelotão. Na última volta, o pelotão engoliu elas. Ela pegou 11º, a Evan Fabian pegou 28º. Nossa. Ela ficou fora por uma posição. Mas aí, 2 dias depois, foi campeã mundial dos 25 quilômetros. Aí você vê, ela apanhou, ela pegou 5º, apanhou em 2012, apanhou em 2016, medalha em 2020. Sim. 2020, né? Sim. 2020. A Poliana apanhou em 2008, apanhou em 2012, medalha em 2016. Sim. Entendeu? É tudo... aprendizado. É na hora certa, na hora certa, né? É bem legal. Tem algo ainda dentro da seleção, ou pode pensar também na trajetória dentro do Unisanta, que você olha para trás e fala, cara, isso aqui eu não faria hoje, eu faria diferente? Não tem nada. Nada, eu não me arrependo de nada que eu fiz, entendeu? Até do dia que eu pedi demissão da Unisanta, em 2021, não me arrependo, entendeu? Até hoje, porque eu ganhei um pouco mais de vida, conheci mais pessoas, porque quando você é técnico de um time grande, você não tem tempo para você conversar com ninguém, você não tem tempo, entendeu? E se você for conversar com outro atleta, você acha que está cantando atleta. A Unisanta, na minha época, nunca a gente convidou ninguém para vir nadar. Eles se ofereciam, porque até 2008
Unisanta tinha muita bala. Uhum. Porque era o dinheiro da universidade, tinha muita bala. Em 2008, se não me engano, foi quando começou esse lance de incentivo do governo. Isso. A Unisanta, como não é era É um órgão Unisanta, privado, né? órgão privado e educacional, não tinha direito a isso daí. Tanto é que hoje ele tem, porque, se não me engano, a associação, não sei se é a Associação Santa Cecília... Abriu uma associação, abriram né? uma Aí associação. consegue. Por isso que tem direito a patrocínio. Sim. Mas naquela época não tinha. Então que o reitor tirou um pouco o pé, entendeu? Porque os outros, o cara vinha, pegava o atleta por R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais, entendeu? O atleta pegava e saía. É aquilo que eu falei no começo. Nem sei se estava no ar, eu falei, o atleta hoje, ele tem que sair de um time para o outro sabendo qual o programa de treinamento que tem, porque se o programa de treinamento não é um programa que cabe ou que, de repente, ele vai absorver bem, é melhor ele não ir, é melhor ele ficar no lugar que E é tá. muito real isso, assim, puta, o cara é nadador de fundo, tem esse clube aqui, que tem esse treinador que tem uma característica mais pra fundo, aí tem o peitista ou o nadador de velocidade, como Tem. se fossem polos, assim. Tem. mesmo. Tanto é que você pega aí, o Pinheiros tem um excelente técnico de peito, entendeu? Então, o atleta que de repente nada peito, Que quer crescer quer dentro do crescer peito, mesmo, acaba indo. apesar que ele não pode chegar e falar, eu quero ir pro Pinheiros. O Pinheiros tem que convidar ele, Aham. entendeu? Tem muito disso daí. Você pega... a gente hoje, para falar a verdade, exemplo, o Minas Tênis Clube tem um bom trabalho com o pessoal de fundo, tem um bom trabalho com o meio fundo, entendeu? Eu não digo que é razoável, mas eu acho que o trabalho de fundo e meio fundo é melhor do que o trabalho de velocidade. Então, o atleta tem que observar Entendi. esses detalhes aí. E pegar e saber, igual o Marcos Sapucaia, quando eu fui agora eu não lembro o ano, se não me engano foi 2002, eu estava numa competição em Porto Alegre, num Brasileiro de Juvenil, ele era da Bahia, pô, queria nadar na Unisanta, tal, não sei o quê, pá, e já tinha me falado, ó, o cara vai conversar contigo e o cara nada muito bem, treina muito bem. Aí eu falei para ele, pô, você sabe como que é o tipo de treino que eu dou? Porque ele treinava uma metragem muito grande. Ele falou, eu sei. Aí eu falei, como que você sabe? Me falaram. Eu falei, não, amanhã eu vou trazer minha agenda, você pega minha agenda, fica 2 dias com ela, lendo, que eu anotava tudo na agenda, e aí você me fala se... Aí o moleque falou, não, legal. Aí ele foi para a Unisanta, tanto é que no final do ano, no ano seguinte, ele foi fazer eliminatória para os Jogos Olímpicos de Atenas, ele ficou por 1/100º do índice. Foi, cara. Ficou por 1. Ele Coitado. perdeu do Xuxa por 2/100º. O Xuxa fez, se não me engano, 22,50, era 22,51, ele deu 22,52. Entendeu? Ele perdeu essa vaga. Da minha 83. Também? Também. Grandão, né, cara? Baiano grandão, né? Baiano, nadava borboleta, né? Nadava borboleta. Ele se Fera. destacou no borboleta, né? Né? Aí depois foi nadar com você e Foi foi nadar, pro 50 livre. 50 livre, 100 livre, nadava muito bem. Marcos Tanto é Sapucaia. que teve uma competição em Brasília que ninguém nada bem em Brasília, né? 96. Então, foi em Brasília, né? Brasília. Fez frio pra caramba. Aí o que aconteceu? Todo mundo treinando bem, ele ficou doente. Pô, chegou lá em Brasília, quem nadou bem? Ele. O resto, ninguém nadou bem. Cara, ninguém nadou bem, porque lá é 1.000 metros de altitude, um lugar Seco, horrível. né, cara? Um lugar Seco ruim. pra burra, muito difícil. ruim nadar em Brasília. pesada a piscina, Já nadei em Brasília também, cara. Já nadou. Já nadei em bastante lugar. Nadou no Lago Paranoá. Nadei também, pesado pra caramba também. Puta. Nossa! Prefiro nadar lá no Rio Paraná, na Argentina, lá bem melhor. Muito bom, Dentro da carreira toda, qual a vitória mais comemorada? Acho que a vitória mais comemorada, tenho 2, que é os 25 quilômetros da Ana Marcela, porque quando ela não pegou a classificação para a Olimpíada, de repente o astral caiu um pouco. Mas eu lembro que ela chegou na mesa, no jantar à noite, ela chegou e falou assim, não acabou ainda não. Ela falou para mim. Caramba. Diferente, né? E eu chegava na janela, porque era assim, ó, a gente tava num hotel que dava para ver onde que era a prova, né? Era Xangai. Aí, pô, eu olhava e falava, pô, não é possível sair daqui sem acontecer nada.
E aí o que acontece? Nos 25 quilômetros não queriam que tivesse a prova, os americanos, que tava 30 graus a água. Não tá quente. Aí, pô, café da manhã, 3 horas da manhã, prova 4 horas da manhã, para acabar às 9, 9h30. Aí a prova começou 4 da manhã. Aí eu fiquei de um lado, ficou eu, Arapiraca, porque o Alan do Carmo também tava, e do lado de cá ficou o Igor e o Kiko, do Grêmio Náutico União. Ali eu dava a massa para ela, né? O que tinha que dar, dava o Igor que fez a mistura lá para dor muscular e etc. Tal. Ali ela só tomava água. E aí, pá, ela 25º, dava tchauzinho, pô, nadando atrás das meninas, aprendeu, né? Porque da outra prova saiu, pá, ficou Puxou lá, todo ficou. mundo. Aí chegou no final, a hora que passou lá, o barco não veio levar a gente pra bordo. E aí a gente tava com o rádio, e aí, Kiko, e aí? Caraca, ela tá atacando, meu, tá atacando, tá atacando. E o Kiko falou que ela ia atacar, as meninas puxavam pra cá. Aí ela ia atacar ali, as meninas puxavam pra cá. Aí teve uma hora que as meninas puxaram pra um lado, ela continuou. Aí ela deu um tiro e entrou na frente da Angela Mauer. E aí foi. Aí ela colou tinham acho que uns 50 metros de raia, colou na raia, a Angela Mauer vinha, ela ia fechando, assim, ó. E chegou na frente. Corajosa, hein, fechar a Angela Mauer, porque a Angela Mauer batia. A Angela Mauer, nossa. Nossa, batia. E essa daí foi uma das vitórias que ia do Matheus Santana. Do Matheus Santana, 48. cara, 48 foi o 5º melhor tempo do mundo, 48, 20 e pouco. Júnior, né? Júnior. Tá batendo o Pan-Pac lá, ele pegaria, eu acho que 2º na prova. E tanto é que o Matheus Santana é um caso assim, né? O Matheus Santana, ele tem, né, diabetes. E ele foi cortado um ano antes, que era para ir ele e o Felipe Ribeiro para o Mundial de Dubai. E ele foi cortado um mês antes, porque a glicada dele estava muito alta. Os caras falaram, pô, se eu levar ele e tiver um negócio lá, já era, meu. A gente vai tomar na cabeça. Aí cortaram ele. Aí eu falei para ele, meu, o ano que vem tem... Aí o Unisanta pagou um endócrino para ele, eu ia junto com ele, equilibrou a glicada. Cara, a hora que equilibrou a glicada, ele já bateu o recorde mundial no Troféu Brasil, que foi no Ibirapuera. Ele quase ganhou do César Cielo. Aí depois ele bateu o recorde mundial no Botafogo. E bateu o recorde mundial em Nanjing. Ele bateu 3 vezes o recorde mundial nesse ano. Então, é uma vitória, porque não só a vitória, né, de você conseguir equilibrar um cara diabético, né, meu, porque não é fácil, entendeu? E no ano seguinte, a gente foi para a Rússia, Kazan. E só que ele estava desequilibrado outra vez. E aí o que aconteceu lá, ele pegou semifinal, aí chegou na final, na semifinal, a glicada dele estava 300. Caramba. A glicose dele estava 300. Aí o doutor Maglioca falou assim, vai que ele vai bombar agora. Aí ele pegou 9º lugar, perdeu a vaga pro Nathan Adrian por 1 centésimo. Perdeu a vaga na final. Perdeu essa vaga. Eu quero, continuando, né? Porque, cara, vem essas histórias bacanas demais, né? Mantendo essa mesma linha aí, Márcio, da vitória que mais comemora, aquela derrota que mais ensina, que é mais dolorosa. Como treinador, né? Tá lá na borda da piscina, é certo que vai ter um resultado e de repente... Então, dói na alma. Tem várias. Porque no esporte eu acho que a gente perde mais do que a gente ganha, né? Isso é verdade. Entendeu? E teve 2, e as 2 com a Ana Marcela. A primeira foi em Xangai, que ela não pegou a Olimpíada de Londres, né? Aí depois nós fomos pro tem um teste, né, antes da Olimpíada, um ano antes, ela pegou medalha nesse daí, e a outra foi a Olimpíada do Rio de Janeiro, que a gente tinha certeza que ela ia ganhar medalha, e ela não conseguiu, porque por vários motivos, né, vários motivos não, tem um motivo maior, foi que um dia antes, na Olimpíada do Rio, tava o pontão de alimentação, deu uma ressaca,
afundou. Aí botaram um container pra você ficar em cima. Aham. E eu falei pra ela, eu falei, ó, você passa sempre do lado direito, não passa do lado esquerdo da adversária que eu vou abaixar. A hora que eu abaixei pra dar a segunda alimentação pra ela, a menina bateu o braço, tava nadando, Ela- pau, bateu o braço, ela Ah, perdeu, a alimentação se dela. desestabilizou um pouco e não conseguiu acompanhar as meninas, entendeu? Perdeu pelo tom. ali. Essas duas aí foi, Aí dói, hein? dói. E o treino mais insano que você já passou? O treino mais insano É. é 7 de setembro de 2018. Eu tinha... Ele lembra a data, você hora, lembra a às data, 8 porque o da negócio- manhã. Já dá até para pegar aqui no celular. Eu tenho tudo anotado isso daí. Tinha a Gabriela Roncato, o Vitor Colonese, tava Catarina Carol tava? Birit, acho que a Catarina tava também, eu não lembro direito. Eu só sei que tinham 5. Eu falei, 7 horas da manhã, nós vamos treinar uma vez só. Vai ser das 7 às 11 horas. Então comecei assim, 4 ó. horas de treino. 4 horas de treino. Foi 18 mil. Aí eu fazia tipo 2 mil, aí depois uma outra bateria de 2 mil, outra de 2 mil, fui fazendo assim. E aí finalizou com, se não me engano, deu 18 mil, aí finalizou, não sei por que, finalizou com 20 de 50, forte cada Nossa. 1 minuto. Finalizou. Aí, pô, saíram todo mundo feliz. Alguém me xingou, mas assim. Aí foi 18 mil 18, que cara. eu dei. Com um bloco de 2.000. Aí era Bloco de 20 de 2.000, 100, era 10 de 200. 2 mil, cada dava hora. 1 minuto, 1 minuto e meio, aí outro bloco, Outro 2 mil, bloco. outro bloco, outro bloco. Legal. Legal, né, cara? Legal. Boa ideia, né? Não, Boa ideia. eu acho que esse treino em bloco, eu acho bem blocados. proveitoso. Aham. Você nada um pouco mais, entendeu? Mas não é uma coisa maçante, né? Que você pega e dá. Eu já dei tiro de 5 mil, já dei tiro de 10 mil para Ana Marcela na piscina longa. Teve uma vez, cara, que a Ana Marcela, eu peguei e dei não sei o treino que eu dei e tal, chegou no final, ela falou pra mim, porra, vamos dar um tiro de 1.500, eu trouxe traje. Eu falei, vamos. Pá, botou o traje, deu 16:36. Ela falou, porra, melhor tempo, 16:36. Caramba, cara. Era quase um índice olímpico. O índice era 16, então, 27. se não me engano, era bem É? próximo do índice olímpico. 16:36. Nossa. Quando ela queria, No final do treino. no final do treino, quando ela queria, ela nadava bem em piscina. Mas o negócio dela Era era águas maratonas abertas, aquáticas, né? né? É. Águas abertas. E o atleta que mais te marcou? Que mais me marcou. Fala 3, vai, porque é difícil um só, né? Ah. Não desmerecendo os outros, hein? Não, por favor. com certeza. É. Pô, que mais me marcou, ó, tinha uma menina que. Mas calma aí, marcou É. positivamente ou Positivamente, negativamente? não, Porque aí eu- positivamente. É, positivamente. É, não vai É. queimar. Não, o- negativamente não. é até difícil. É até difícil. Não queima Porque o eu cara, sempre não. procurava ser bem É. amigo dos Aham. atletas. É claro, né? Você tem as discussões, mas é Profissional. profissional e Sim, amigo, aham. né? Tinha uma que, a Julia Sebastian, Aham. a argentina, e que me mudou um pouquinho a cabeça em relação a treinamento de estilo, que eu comecei a dar muito estilo para ela e ela absorveu muito rápido e a gente fez uma coisa diferenciada com ela, que ela nadou, eu acho que ela pegou medalha em Barcelona, no Mare Nostrum, que eu já tinha visto uma americana nadar e a americana tinha pego, se não me engano, a classificação para 2016. Aí eu falei com o Zé Nilton, que é o biomecânico, eu falei, cara, vamos testar isso na Júlia. O que era? Nadar o 200 peito, que ela nadava muito bem 200 peito. E a última, como você fica muito tempo, de repente, quando você, me embananei um pouco, mas quando você, de repente, fica com a respiração trancada, presa, o teu lactato sobe mais. Então, na última Filipina, nós falamos, vamos fazer ela não dar essa Filipina. Que eu vi a menina não dando a Filipina. E aí a gente começou a ver, começamos a treinar, filmar, vamos ver quanto que ela faz aqui, ali, lá. E ela se adaptou a isso aí. E ela se sentia muito melhor. Ela não fazia Filipina. Não Não fazia, Filipina a na última última Filipina virada. não fazia. E ela pegou medalha no Mare Nostrum, até Caraca. perguntar. Sem fazer Filipina. Estratégia, né, É cara? muito louco. Não fazia. Impulsionou e já sai nadando peito. Porque você pensa bem, na última Filipina, você acaba sendo mais lento, você
você fica com a respiração mais trancada, Aham. ou só você mais fizer uma Filipina cansado, né? rasinha, Aham. rápido, né? E você não fazendo, você puxou, saiu para nadar, Aham. o nado é mais rápido, Aham. entendeu? É a mesma coisa aquele cara que não sabe fazer o submerso. Submerso. Ele não tem um submerso bom. Se ele ficar muito tempo ali, ele vai perder Vai tempo. perder ele tem tempo. que fazer Perde 2, 3 muita e já sai para velocidade. nadar, entendeu? E ela foi Legal. uma, né? Eu vou te falar, a Ana Marcela foi outra, porque, cara, nunca reclamou de nenhum treino, nunca faltou por nada, entendeu? Isso é, cara, nunca faltou por nada. A menina era fora da curva, né? E vamos ver, um outro, o terceiro, tá? Terceiro. O terceiro tá difícil aí. Pra mim pensar e falar, pô, esse cara aqui. Talvez Matheus Santana. Matheus Santana, porque é recordista mundial e depois eu aprendi muita coisa em termos de Saúde. do problema dele, Aham. de saúde. Eu aprendi muita coisa nesse meio tempo aí que eu trabalhei com ele. É isso aí. Muito bom. Júlia Sebastião, Ana Marcela e Matheus Santana. Matheus Santana. Teve Teve vários, outros, né, meu? claro. Teve vários. Tem muito Um- nadador que passou pela Pô, sua mão aí, né, cara? Teve uma que às vezes a gente. Monique Ferreira, puta. Sim. Era Um que eu Línia gostava Serrone. muito, Línia Serrone. Línia Serrone. Um que eu gostava muito era o Marrom, o Andreoli. O Marrom, É. pô, nos Jogos 400 Abertos o medley, cara era deu incrível. na raia 8, 2-1 de É, borboleta lá no. Cara, o cara. 200 bor, 400 medley, né? O 400 medley dele, ele ficou anos imbatível, né? O Com cara. 400 medley. Até hoje tem o Kojima. Kojima. Kojima é. Nossa, também, né? Kojima é. Casca grossa, muito bom, Kojima Marcelo. trabalha na minha clínica lá junto Ah, é? comigo, é. Que legal, Que eu fiz a clínica 2 semanas atrás, ele trabalhou. que legal. Eu tô montando um negócio aqui Aham. pro- Nós temos agora, Márcio, a gente tem um quadro que chama Quadro Eu- Quebra-Recorde. Uma eu brincadeira, sonhei uma com isso, né? brincadeira. Já viu? Eu sonhei com isso. Sou eu. Hoje quem vai pegar seu tempo somos nós, ó. Nós vamos fazer o seu nós papel, vamos. ó. Aí eu só tô formatando um negócio assim, porque tem algumas perguntas que é mais É. pro nadador E eu pro vou praticante, aproveitar. pro treinador. Aproveita aí. Hoje você dá treino pro Galuzzi, para Águas Abertas, tem mais gente. O Enzo Colauto, O do Enzo. treino. Aham. Dou treino pro Lincoln, que é. Para mim, eu acho que ele já nadou várias águas abertas, nada bem também. Nadava no Flamengo. Dou treino para o Felipe Ribeiro. Uhum. Agora o Felipe Ribeiro tá treinando comigo. E dou treino para uma garotada de infantil, que eu gosto de trabalhar. Dou treino para uma garota, chama Isabela. Uhum. Essa menina aí apareceu na minha mão esse ano, mas é uma menina tecnicamente excelente. É aquilo lá que nós falamos. Tem talento e tem disciplina, Aham. entendeu? E o pai já foi nadador. E o pai não dá palpite e, ao mesmo tempo, Incentiva. coloca ela na disciplina. Uhum. E é uma garota que daqui 2, 3 anos vão ouvir falar nela. Legal. E aí os treinos você faz na piscina e você usa o mar também? Não, pouco. Não, uso pouco. Pouco. De repente, como tá nadando o Galuzzi, o Enzo, nadam quase todas as provas, Já é o igual treino. fazer com a Ana Marcela. As provas são o treino, Aham. entendeu? As provas já É são o ótimo, treino. né? Pega as provas É, amadoras, pô. participa de tudo. Melhor do que isso. É bem melhor, porque no treino em águas abertas, às vezes, Porque acomoda, é né? difícil você, de repente, lá em Santos, você sair, não. Tem um espaço lá, né? Até tem o Ricardinho da Z5, ele monta umas boias lá. Ele já falou pra mim, não, dá pra vir aqui. Eu já fui algumas vezes lá nadar. Pô, teve uma vez que fui dar treino de águas abertas que eu preciso começar a explorar isso aí. Eu fui com meus atletas, tinha 7. Aí eu coloquei no Instagram lá, vou dar um treino lá, tá livre e tal. Deve ter ido uma galera, no final tinha 28. olha aí. Um Tinha treinão, né? 28. É um treinão, fica É. rodando ali, bota os caras pra puxar, vai mais leve pra fazer a esteira, vai. É bem bacana. Bem cara. bacana. E agora eu tô com o pai que tá me chamando para um projetinho de uma empresa que tem 5, 6 que nadam águas abertas, mas só que tem alguns que não, quer dizer, 5, 6 que nadam, mas tem 2 ou 3 ali que não sabem nadar no mar, não sabem ter a orientação e tal. Eu falei, não, eu vou lá, vamos fazer isso aí, vamos ver, aos Legal. pouquinhos, né? Legal. Porque ali em Santos não tem muita gente que explora, né? Não tem.
Não tem, cara, não tem. A Isso gente daí pega é- o Rio de Janeiro assim, tem assessoria pra todo tem, lado, até né? esses dias aí eu vi, tem assessoria até na praia do Flamengo, cara. É, cara, em todo É, lugar, Flamengo. todo lugar. E Olha, Santos, uma área tão grande, tá né? preparado aqui. Muito bem, vamos lá Bora, então. vamos lá então. Bom, você já sabe como é que é, sonhou com isso ou teve pesadelos? E nós vamos hoje para o nosso quadro Quebra Recordes com Márcio Latuf. Uau! Ai! Preparado? Bora lá? Vambora. Então vamos lá. Então é o ping-pong, pai bola. Tá com o Samir. Bora lá, hein? Prepara. Vai. Dar treino em piscina ou em águas abertas? Piscina, Treino com piscina a 30 ou a 20 graus? 30. Trabalhar dando treino ou em competição? Treino, Um apelido seu de infância? Passo Preto, Treino de manhã, tarde ou à noite? de manhã, Treinar em grupo ou treino individual? em grupo. O que não pode faltar no seu treino? Pernas, Seu lugar favorito no mundo? Dubai, Uma competição para reviver? Campeonato. Jogos Olímpicos da Juventude. Seu hobby fora do esporte? Tênis, Quando falamos de natação, você pensa em desempenho. um atleta que marcou a sua carreira. Ana Marcela Cunha. Seu ponto forte como treinador. Amigo. Seu ponto fraco como treinador. Ponto fraco. Não aturar quem não quer fazer. Complete a frase. Natação pra mim é... Vida. Deu? Boa. Aê! 15 perguntas. Boa! Boa, cara. Você viu como mudou? É, Umas perguntas a mais dinâmica diferentes. é. Essa é a versão 2.0. A versão 2.0. É Foi mais difícil, recorde, né? mais difícil. Da 2.0 foi. Da 2.0. Só teve a Poliana. Exatamente. 15 perguntinhas aqui. Sensacional. Boa, boa, boa. Muito bom, Márcio. Maravilha. Deixa Cara, é eu... muita história, né? Daria pra fazer uns Tem. 3 episódios aqui de Puta, podcast. falar Exatamente. nisso, cara, eu esqueci de trazer. Eu tinha que ter trazido o meu livro. Ah, vocês. mentira. Mas agora tem um espaço pra você divulgar a sua prova, Exatamente. divulgar o seu, Tá. sua rede social. aí, Aproveita seu conta, espaço. o espaço é Então, seu. agora eu trabalho com. Eu tenho uma assessoria, né? A M Latuf Assessoria. Latuf. E eu estou mudando um pouquinho, além de dar o treino de natação, junto com o Marcos Fuschini, a gente está fazendo. Vai começar a tentar fazer alguns eventos. E são eventos assim, lugares que a gente pode dizer que é paradisíaco. De repente o cara fala, pô, não é possível ter uma prova aqui dentro de um hotel. E é o que a gente está querendo fazer. Tanto é que a gente está começando, dia 24 de outubro, a Copa Master de Águas Abertas para 40 a mais. Só esse público de 40 a mais. Vai ter medalha para todos os participantes, categoria de 5 em 5 anos, como acontece tudo. E o diferencial aí é o seguinte, você vai pegar uma barca lá em Santos, vai ter o kit, touca, Speedo tá junto com a gente, vai ter a touca, a gente está esperando a Unimed fechar com a gente também, e você vai pegar uma barca, você vai demorar 10, 15 minutos, vai estar na ilha. Uma ilha, cara, é o lugar para logo a gente começar a fazer uns treinos de águas abertas, que tem uma parte cercada, é muito bacana. Dentro dessa ilha você vai poder chegar lá 10 horas da manhã, usufruir da ilha, 3h30 é a prova, 4h30 acabou, churrasco que a gente vai oferecer, a organização vai oferecer um churrasco para os participantes, né? Então essa é a minha prova. Agora o lado meu de técnico, que foi sempre esse, né? Esse lado aí, eu trabalho no Brasil Futebol Clube, numa piscina de 25, aquecida, bem legal. E ali eu faço assessoria para triatletas, para quem saúde e para alto rendimento também, sempre separados também. E trabalho em aperfeiçoamento de técnica de nado para alguns garotos, né? Eu tenho o meu livro, né? Eu ia falar o detalhe é o seguinte, o sucesso tem hora marcada, né? O sucesso tem hora marcada. Vou trazer para vocês aqui, prometo, vou entregar para vocês. Faço assessoria, mentorias, né? Já tenho alguns atletas que já fizeram mentorias comigo, já tenho outros que eu estou fazendo também, e faço palestras também, e principalmente sobre natação. A última palestra que eu fiz foi na TEM Sports,
aqui em São Bernardo, Aham. né? São Bernardo. Foi uma palestra bem legal. Falei com os professores, os profissionais. Quem tiver afim aí, @Márcio Latuf, Instagram, LinkedIn Márcio Latuf, Facebook Márcio Latuf. E você me chama lá no direct que a gente conversa. Me chama que eu vou. Né? Maravilha. Cara. Só pra. Pode ter falado, eu me perdi. A Copa Master De Águas Abertas vai ser qual a data? 24 de outubro. 24 de outubro. Inscrições abertas. Abertas na Ticket Sports. Isso. Ticket Sports, então. Vai ter prova de que distância lá pra gente? 1.500 metros. Prova de Todo Miliqui. mundo. Cara, 1.500. prova de Miliqui, então. Copa Galera Master de 40 Águas anos pra Abertas. cima. 40 mais. Você Toda- novinho, não vai, hein? É. Não vai, não vai. Só pra Novinho nós. não, pô. Olha lá, outro. Novinho não. Pô, tem Não vai que ser poder. 40 E, mais, e lá na prova vai ter toda a segurança, porque a gente tem o apoio do Corpo de Bombeiro, da Marinha, do Como é que chama a Brasil. ilha? Brasil. Ilha das Palmas. Ilha das Palmas. É Clube de Pesca de Santos, que é que Tá. toma conta da Ilha das Palmas. Tá. Não, mas isso aqui deve ser. Uma ilha bacana. Tá. Eu até Não, postei mas um esses aí, agora, né? um agora explicando como que vai ser. Eu botei lá no Aham. meu Instagram. Essa me Vai mandou lá que também. você vai ver e qualquer coisa bom, pode Ilha me das chamar que eu Palmas. tiro as dúvidas. Maravilha. Legal, maravilha. Muito bom. Show. Muito bom, é isso, Isso aí, aí, cara. cara. Sensacional. 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 Foi bom, Muito né? legal, muito Cara, bom, maravilha, Maravilha, sensacional. A muito gente da hora. adora história, essas curiosidades, porque a maioria do público acaba sendo o atleta amador, né? O atleta amador, o nadador amador. E essas histórias do alto rendimento, pra gente, é inspiradora, né? É muito legal É a gente muito- ouvir isso, é muito bacana. A gente Então, eu gosta. gosto bastante, é storytelling, né? Que os caras chamam, né? Storytelling. E isso é bem bacana, principalmente para quem está começando, escutar, né? E Sim. saber como é, que o negócio não é fácil, Não. entendeu? Eu até lembro, rapidinho aqui, eu até lembro de uma passagem na Unisanta, eu estava dando treino, aí tinha uma semana de educação física. Os caras foram lá me chamar para fazer uma palestra. Aí eu falei, pô, mas essa palestra quando vai ser? O cara falou, é hoje. 7h30 da noite. Eu falei, pô, mas como que eu vou fazer? O cara, não, você vai lá, fala alguma coisa, tal, pá. Porque faltou o cara, quer dizer, estavam me colocando como step. Aí eu entrei dentro da salinha, falei, o que eu vou falar? Aí era só aluno de educação física. Aí eu falei, porra, já sei, vou falar da minha história. Sim. Como que eu cresci dentro da natação, Aham. que é o que o profissional, o aluno de educação física quer escutar uma história Exato. que Sim. fala, pô, eu tô no caminho certo. Exato. E aí eu fui lá e contei essa história, a minha história, Adoraram. né? E a hora que acabou, o cara falou, vem aqui. Meu, tinha 250 alunos na sala, nenhum levantou enquanto você tava falando, Que animal. entendeu? Então, persuadiu, né? Aham. O público. profissional, o público, de repente o aluno, ele quer escutar coisa boa, Isso. cara. E é o que o atleta quer escutar. O atleta quer escutar que ele pode. Então você fala para ele que ele pode e todo mundo pode. Sim. Entendeu? Isso aí. Até dizer que não. É. Até ele não conseguir. Mas até ele pelo não menos ele conseguir, tentou pelo até menos quando. pode. E normalmente, isso aí é uma coisa para os pais, né? Que normalmente aquele atleta que às vezes não vinga, mas está treinando, isso daí é uma coisa. Na hora que eu fui fazer meu livro, o Joel falou: não, vamos botar os nomes de todos os atletas. Eu falei, cara, se eu esquecer um, Ferrou. tá perdido. A gente já tinha feito 530 atletas, eu dei treino para 530. Dos 530, se você falar para mim quantos por cento não vingaram na vida? Uhum. 1%. O resto, todo mundo se vingou na Vingou. vida. O cara, porque a natação, cara, dá uma disciplina que é fora do comum, cara, fora do comum. Você pega aí o Israel Murat. Aham. Israel Murat foi numa empresa gringa. Ele era o 16º para ser chamado. E a hora que ele entrou, o cara começou: o que você faz? Eu agora nada, eu vim aqui tentar esse emprego aqui, formado em química, tal, papapá. Aí o cara, mas o que você era antes? Era nadador, fui para a seleção brasileira, fui isso, fui aquilo. Aí chamou a secretária, falou: manda todo mundo embora, contrata o feito. rapaz. É isso. Ponto final. Acabou. Entendeu? Natação transformando vidas. Nossa. É isso. É esse tipo de história
que você só ouve aqui no Natação Extrema. com O certeza. gancho, ó o gancho. Verdade. E você que ficou até aqui, esse episódio foi gravado aqui no Estúdio Extrema, o melhor estúdio com o melhor preço do Itaim e quiçá do mundo. Aqui você entra em contato. Os caras dando risada aqui. Mas é a maior verdade. Nós estamos dando uma risada porque é Exatamente, porque é né? verdade, é Nós estamos verdade. aqui, pô. privilégio. pô. Você entra em contato, você vai vir aqui nessa sala com todo o equipamento aqui, todo preparado para você gravar sua videoaula, seu podcast, seus episódios. Os meninos que ficam ali atrás, ó, o Gui e o Biel, vão entregar todo o material, todo recortado, editado, legendado para você postar no Instagram, nas mídias e viralizar. Como vão ser os cortes que nós vamos fazer e os meninos vão editar aqui do Latuf, certo? E agora as últimas Você que ficou dicas até ali. aqui, É isso. compartilha, comenta, liga o sininho, segue a gente e curta os próximos episódios. Exatamente, é isso. Mais uma vez, Marcelo, Marcelo, muito muito obrigado. Obrigado a vocês Prazer. aí, oportunidade legal. É bom reviver isso aí. É. Tá? E não esquece, me segue também. Aê! Dia Começa 24 de assim, lá. outubro, 24 de outubro, Copa Master de Águas Abertas, 40 a mais, vambora, isso. vambora. é isso aí. Fechou? Fechou. Pessoal, então, nos vemos no próximo episódio. Soltou, fechou. Tchau.